Obrigado, Paizinho, por poder estarmos juntos. Amém. Obrigado por cada um dos irmãos aqui presentes. Obrigado por tua bondade, tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente o mesmo. Leva-nos adiante, Senhor, te peço, em nome de Jesus. Mas eu queria perguntar uma coisa para você. Se você receber essa notícia que você tem 24 horas ou 48 horas de vida, o que você faria? Você foi ao médico e o médico lhe disse: você, do estado que está, você só vive mais 24 horas, 48 horas. Ou você simplesmente, um ladrão, um assassino, disse: eu vou te matar em 24 horas. O que você faria? Pensa um pouquinho. É muito importante a gente imaginar, para a gente poder entender o texto de João 13, versículo 1. João 13, versículo 1. Abramos nossas Bíblias, por favor. João 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que estava chegando o momento dele. Jesus sabia que estava chegando o momento do seu sacrifício, talvez o momento mais forte. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar do mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. O que é isso? O que é amar até o fim? O que é receber este amor imenso? Gostaria que fôssemos para Lucas capítulo 15. Nós vamos ler praticamente todo o capítulo. Lucas capítulo 15. E eu creio que seja muito importante você acompanhar, porque eu vou ler e vou conversando à medida que vou lendo. Tem muita informação aqui dentro, muita informação preciosa. Versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, murmuravam os religiosos, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eu preciso entender que os pecadores estão se aproximando de Jesus e os religiosos estão murmurando, não estão falando em voz alta, estão murmurando no coração. A murmuração é de coração. É interessante você entender, porque queixa é em voz alta, eu escuto uma queixa. O murmúrio é interno, só quem vê é Deus, e quem Deus revelar. Então lhes propôs esta parábola. Aqui nós vamos ver 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e os filhos perdidos. Eu não gosto desse título, parábola do filho pródigo. Ninguém sabe o que é. Deixou claro que a parábola do filho pródigo, pródigo é gastador, perdulário, mas o contexto é os perdidos. Mas o contexto é os perdidos, mas o centro desta parábola é o amor do Pai. Amém. Tudo que esta parábola vai apontar é o amor do Pai pelos pecadores, o amor do Pai por nós, o amor por cada um dos filhos que já esteve distante, o amor por aquele que negou a Cristo e Cristo foi lá e trouxe de volta, o amor pelos filhos próximos, o amor pelos religiosos, o amor pelos legalistas. O amor se evidencia de tudo. Eu não vou ler as 2 primeiras parábolas, que eu quero me ater na terceira parábola, mas vou só salientar. Na primeira parábola, a ovelha,
ela se perdeu. E o pastor deixa tudo, deixa 99 no abrisco e vai atrás e procura até achar, põe no ombro e vem cheio de alegria. Segunda parábola, a mulher, ela perdeu um dia de trabalho. Uma dracma equivale ao salário de um dia de trabalho. 50, 60, 100 é muita coisa. Um dia de trabalho é muito. Você perdeu o dinheiro de um dia de trabalho, não importa o valor, o montante, mas perdeu um dia inteiro. E ela diligentemente procura, acha, chama as vizinhas e se alegra. Versículo 11. Continuou. Ele estava falando 3 parábolas. Ele está respondendo à murmuração dos fariseus e publicanos. Ele está respondendo à murmuração que ele sabe que estavam fazendo por ele amar os pecadores. E continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Eu preciso que a gente observe bem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dá-me a parte dos bens que me cabe. Isso é, em termos brasileiros, antecipação de legítima, ou pedido da herança com o pai vivo. Nos dias de hoje, no Oriente Médio, se um filho chega para o pai e pede a antecipação da legítima, pede a antecipação da herança, esse pai pode matar esse filho. Porque, em outras palavras, o filho está dizendo: pai, eu não quero nada contigo, eu quero que você morra, eu quero só o teu patrimônio, sai da minha vida. O que ele quer dizer com isso aqui? Pai, dai-me a parte que cabe dos bens. E o que o pai faz? O pai não reage, o pai não briga, o pai não sapateia, o pai não fica bravo, o pai não faz nada, o pai só faz uma coisa: e ele lhes repartiu os haveres. Não repartiu só com um, repartiu com os 2. Ele lhes repartiu os haveres. Os 2 receberam igualmente. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, agora não é mais do pai, é dele, partiu para uma terra distante. Partiu, foi embora, deu as costas, abandonou a comunhão, abandonou a intimidade com o pai. Ele foi para longe, ele partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Quantos de nós já demos as costas para o pai? Quantos de nós já gastamos a graça, a unção, a misericórdia? Nossos bens não são materiais, nossos bens são espirituais. Quantos de nós já consumimos discipuladores, já consumimos pastores, líderes? Quantos de nós já torramos a paciência do outro com as mesmices? Quantos de nós já murmuramos contra Deus tantas vezes? Eu não quero que ninguém se manifeste, eu só quero que você se veja. Quantos de nós já dissipamos o que Deus nos tem dado? Sabedoria, dons de louvor, dons de gratidão, dom de música, dom de amor, receber o outro, amar o outro. E ele diz aqui: lá dissipou todos os seus bens, tudo que ele tinha ele acabou, ele gastou tudo, vivendo dissolutamente, vivendo solto, sem regras, sem controle, sem menor condição. Versículo 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Qualquer lugar tem fome, qualquer lugar pode ter fome. Ele foi para longe e ele começou a padecer, sofrer necessidade. Então ele foi
e se agregou. Ele se agregou, ele se juntou, ele se associou a um homem daquela terra. Não é isso que diz aqui? Se agregou a um cidadão daquela terra. Ele se associou com um mundano. Ele se associou com um homem que não temia Deus, com um homem que não tinha nada de Deus, que não queria Deus. Ele se associou com um mundano. E este o mandou para os seus campos guardar porcos. É engraçado isso, porque o judeu não cuida de porcos. O judeu é proibido ter porco. E esse cidadão manda este jovem guardar exatamente aquilo que Deus não permite que se tenha. Começa um processo de humilhação para este homem. Até ele se associar com um mundano é a decisão dele. Guardar porcos já é consequência do que ele decidiu. Ali, versículo 16, ali desejava fartar-se das alfarrobas, da comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele estava com tanta fome que ele queria comer a mesma porcaria dos porcos. Então, versículo 17, tem a única queda gloriosa que podemos ter. Então, caindo em si. Ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai? Aquele pai que ele desejou a morte, aquele pai que ele desejou que sumisse, aquele pai que ele deu as costas e foi para longe, aquele pai, ele vira: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Quantos trabalhadores do meu pai? De repente ele lembrou: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E eu gostaria, queridos, que vocês lembrassem que você tem um pai. Não é igual ao teu pai da terra. Não tem nada a ver com o teu pai da terra. Eu sou pai na terra, mas não tem nada a ver com o pai do céu. Porque os pais da terra erram, cometem equívocos, pecam, mas o pai do céu nunca peca, nunca comete erro. Talvez você, se sofreu algum abuso do seu pai da terra, seu pai terreno, algum abuso emocional, algum abuso físico, não estou falando palmadas de correção, estou falando abuso físico, algum abuso sexual, você tem a dificuldade em entender quem é o Pai do céu, mas você tem a possibilidade de orar e dizer: Pai, ajuda-me a te conhecer. E é muito interessante porque todo o ministério de Jesus, Jesus prega sobre o reino, o governo, e ele fala do Pai o tempo todo. O Pai, o meu Pai, eu falo aquilo que o Pai falou, eu faço aquilo que o Pai disse, é o Pai, ele tem uma intimidade com o Pai, e ele quer que nós tenhamos intimidade com o Pai, e aqui ele está apresentando o Pai. Gostaria que você não se apegasse ao perdido, apesar que todos nós nos identificamos com o perdido, porque todos nós já fomos o filho mais moço, e eu temo que alguns podem ser o filho mais velho. Nós vamos chegar lá, mas eu gostaria que você se apegasse ao Pai, visse o Pai, observasse o Pai. E ele diz: quantos trabalhadores do meu Pai têm pão com fartura, e eu aqui passo de fome. Mas ele não ficou só nisso. Versículo 18: levantar-me-ei e direi, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele estava provavelmente sentado, ou deitado.
E ele está meditando. Ele está meditando na vida dele. E ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele não ficou só na meditação. Muitos de nós vemos a nossa situação e não conseguimos dar o passo seguinte. Porque não conhecemos o Pai. Porque se a gente conhecesse o Pai, a gente não dava um passo, a gente sairia correndo atrás do Pai, porque nosso interesse é receber do Pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos trabalhadores. Presta atenção, porque esse me trata-me como um dos teus trabalhadores, nós temos que deixar registrado. Ele decidiu falar tudo isso, e ele foi, e versículo 20, ele levantando-se, foi para seu pai. Repito, versículo 17, meu pai, versículo 18, meu pai, versículo 20, seu pai. E aí a gente começa a vislumbrar o Pai. Talvez tenhamos que entender um pouco mais para compreender, conhecer um pouco mais da história. O judeu, ele tem regra para tudo. Ele é um homem cheio de 327.000 regras. E uma das coisas que tem no ditado judaico, do passado até o dia de hoje, é diz: diga-me como andas, e eu te direi quem és. Não é com quem andas, é como andas. Um judeu jamais corre. Um homem de classe, ele não corre, ele tem que ir tranquilo. Ele não é ele é mais importante. O mais importante não sai correndo atrás de ninguém. E aqui a gente começa a ver no pai quebrar isso. Diz assim, olha bem o versículo que diz: levantando-se foi ter com meu pai, foi ter com seu pai, vinha ele ainda longe. Aqui talvez, em Luiz Eduardo, essa expressão entenda claro, porque pode vir alguém longe e você vê a fumaça da caminhada no barro, no cerrado, levantando, e você vê longe. Vem alguém lá, você não vê quem é. Talvez o pai tenha visto a fumaça e sentido o cheiro, porque quem trabalha com porco fica com cheiro de porco, e é uma porcaria mesmo. E aqui ele diz, volto a ler: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o pai larga tudo e sai correndo atrás daquele filho. O pai quer o filho, o pai tem saudades do filho, o pai quer abraçar o filho, o pai quer amar o filho, e correndo, ele sai correndo. O pai não está preocupado com o que vão dizer, é pai, é meu filho está voltando, e correndo, o pai sai correndo, o pai está esperando. Você fez listas, a tua lista sabe que magoou o pai. Sabe o que o pai está dizendo? Joga fora, se arrepende, eu estou te perdoando plenamente. Ele quer correr e abraçar. Aleluia. Mas não só abraça. Obrigado, ele abraça, pai, e beija. O pai restaura não só a comunhão, como o pai restaura a intimidade. Aleluia. Temos a primeira restauração. Aleluia. O pai restaura a intimidade. O pai está querendo dar um beijo em você esses dias. Aleluia. O pai está querendo te abraçar, dar um beijo. O pai quer restaurar plenamente a intimidade. Aleluia. Esse é o nosso pai. Aleluia. Esse é nosso pai. Mas o filho não confessou nada, o filho não disse nada, o filho só voltou para casa. Ainda não deu tempo de falar. Jeremias, capítulo 31, verso 19.
Gostaria que você pudesse abrir, depois volte para Lucas, por favor. Jeremias 31, 19. Aleluia. Oh Deus. Oh papai. Aleluia. Oh Deus. Depois, na verdade, depois que me converti, me arrependi. Olha só que interessante. Na verdade, depois que me converti, me arrependi. Fui instruído, fiquei confuso, chorei o opróbrio da minha mocidade. O Senhor me mostrou 4 coisas. Meu filho tinha saído de casa para trabalhar em outro estado, outro canto, e lá ele pecou, terminou um casamento, terminou um noivado, terminou um noivado, não é casamento, não tinha casado, terminou um noivado, não pecou com a noiva, não tem nada a ver com a noiva, ele pecou, terminou um noivado, e ele volta para nossa casa. Ele tinha passado 1 ano fora, e ele volta para casa, e volta como se nada tivesse ocorrido. E eu disse: pai, eu vou matar esse garoto. Eu estou ficando irritado, porque ele peca, ele sabe que pecou, ele já pediu perdão, mas como é que ele está inteiro? E Deus me levou esse texto. Na verdade, depois que me converti, me arrependi. Fui instruído, fiquei confuso, levei o opróbrio da minha mocidade. Deus mostrou 4 passos. Primeiro passo, a conversão. Nem sempre a conversão é um arrependimento total. Segundo passo, o arrependimento. Depois, a instrução que deve receber. E por fim, a pessoa vai chegar no estado de humilhação que nós sonhamos e imaginamos. Quando eu entendi isso, em janeiro de 2009, comecei a orar por profundo arrependimento. Senhor, produza profundo arrependimento no meu filho. Produza profundo arrependimento. E foi um clamor contínuo, profunda. Ele tem que mudar, não posso fazer nada. Eu sou o mais inútil de todos aqui. Eu só posso te clamar, pai. E nós estávamos num retiro de carnaval numa outra cidade. Ele estava me acompanhando. Aliás, a família inteira acompanhando. Quando a graça de Deus o alcançou, no meio de uma reunião, e o cara uivava, berrava, chorava, a ponto da gente pegar, alguns pegaram pelo pé, outros pelas mãos, estavam no chão, e tiramos ele como estava, e pusemos lá de fora da reunião, para a reunião continuar. E lá fora ele ficou 1h30 clamando ao Senhor por perdão. Como é que a gente não tem um pai? Se você tem nosso Pai do céu, que a gente pode orar e clamar, e Ele responde, Ele faz. Desculpe, Oh Deus. é que eu vivo tudo como se fosse ontem, porque eu tenho um pai, eu tenho um pai verdadeiro, que eu posso clamar, e esse pai aqui restaurou a comunhão e a intimidade com seu filho, e ele segue, não bastou por aí, e o filho, versículo 21, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno chamado teu filho. E não consegue falar mais, porque o pai não deixa ele falar nada. Ele diz: trazei depressa a melhor roupa. E o filho tinha pensado: trata-me como um dos teus trabalhadores, mas o pai não deixou. O pai não estava mais interessado no que ele tinha que falar. O pai queria era restaurar a justiça sobre ele. Trazei a melhor roupa. Não é isso? Sim. Eu estou falando, mas vestiu, trazei a melhor roupa, um manto de justiça da morte de Cristo sobre a cruz, é colocado sobre todos nós quando nos arrependemos e nos convertemos. Aleluia, Senhor. E confessamos nossos pecados. Trazendo bem vestiu. Tá bom, chega, pai, eu não preciso de mais nada. Mas o pai não para, ele que diz: põe um anel no dedo. O pai restaura o compromisso. Quem quebrou o compromisso foi o filho, mas o pai vai e restaura com o filho o compromisso. Põe no dedo no anel. O pai restaura a comunhão, o pai restaura a intimidade, o pai restaura a justiça de Cristo, restaura
o compromisso. Você quebrou o compromisso, eu sei, mas eu estou assumindo de novo um compromisso contigo. Eu vou te amar até o fim. Aleluia. Amém. Eu vou te amar até o fim. Não me interessa mais teus pecados. Estão todos perdoados. Estão todos lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu vou te amar até o fim. Aleluia. Tá bom, pai. O pai disse, tá bom nada, meu filho. Tem mais alguma coisa. Ele vem e manda colocar sandálias nos pés. O mais pobre, o mais mendigo, tem que ter um sapatinho que proteja dos pés. O pai está restaurando a dignidade, mas não só a dignidade, o pai está restaurando a função de proclamador. Vai e proclama a palavra. Conformosos os pés sobre os montes daqueles que proclamam as boas novas. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Proclame a palavra, saia proclamando. Chega, agora já está mais do que suficiente. O pai disse, não, ainda não está suficiente. E ele segue, e ele diz, trazei também, matai o novilho cevado. O novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. As famílias tinham o hábito de ter um bezerrinho que era alimentado para uma festa especial. Era o novilho, que era para um momento muito especial. Um casamento, um regozijo, a Páscoa. Era um momento especial. E ele diz, pega aquele novilho, aquele que vocês todos sabem qual é, mata, e vamos celebrar o louvor. O pai restaura a alegria e o louvor. O que mais nós temos? Nós temos um pai que pega a gente todo atrapalhado, todo roto, todo estragado, todo esbudegado e diz, pronto meu filho, você é igual a mim. Amém. Temos um pai. Aleluia. Temos um pai. Aleluia. Temos um pai. Oh Deus. Amém. Meu Deus. Obrigado, paizinho. Obrigado, Senhor. Obrigado, paizinho, por tanto amor. Obrigado, paizinho, por esse amor tão forte, tão profundo. Obrigado, Senhor. Obrigado, paizinho, porque eu nunca vou saber o preço dos meus pecados naquela cruz de Cristo. Obrigado, paizinho, porque tu nos amas a cada um. Obrigado porque tu perdoaste a cada um dos meus irmãos, cada um daqueles pecados. Queima, Senhor, aniquila, apaga, livra-nos disso completamente. Te peço em nome de Jesus. Senhor. Mas eu queria continuar. O filho mais velho, que estivera no campo, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, o que ele viu? Ele viu e ouviu festa. Uau, que negócio é esse? Eu estou trabalhando, eu volto para casa, tem festa? E as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Veio teu irmão, teu pai. O servo está muito consciente que era irmão e era pai. O que ocorre? Ele se indignou e não queria entrar. Ele fica bravo, fica indignado e não quer entrar na festa, está do lado de fora. Se eu tivesse próximo de uma porta, eu diria: aqui é luz e ele está nas trevas lá fora, bravo. Ele não quer entrar, ele não quer participar da festa. Sai o pai sai da festa, sai do júbilo, sai da alegria, sai e vai atrás do outro filho também. O pai ama os seus filhos. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai:
Presta atenção nessa resposta, que resposta dura, de um coração duro. Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Você viu como eu sou bom? Eu faço o dever de casa, eu proclamo, eu oro assim, eu faço jejum tanto, blá, 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 blá. E ele dá o currículo dele de discípulo. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, não é meu irmão, é teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Ele não diz com que era, o garoto já acrescentou meretrizes. Olha a maldade do coração, o julgamento do coração. Diz que dissipou dissolutamente, mas não disse que foi com meretrizes. E esse garoto aqui, ele não é um garoto, é um homem. E quero dizer para vocês que a maioridade no tempo de Jesus era 30 anos. Abaixo de 30 anos ninguém saía da casa do pai nem casava, só casava depois dos 30 anos. Então, eu estou falando de marmanjo. E ele assim, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, era preciso que nos alegrássemos, era preciso que cantássemos, era preciso que louvássemos a Deus, porque teu irmão, não é meu filho só, ele é teu irmão, estava morto e reviveu. Ele não disse que teu irmão se arrependeu, estava morto nas trevas e reviveu. Estava perdido e foi achado. Mas a gente não sabe o que ocorreu com aquele coração duro. A gente não sabe se aquele coração duro entrou na festa ou não entrou na festa. E o coração é duro por causa do legalismo, da lei que habita dentro dele, da soberba. Mas nós temos um Pai que ama cada um de nós, que nos perdoa, nos abraça, nos beija, nos veste com um manto de justiça, restaura o compromisso, nos manda proclamar as palavras, nos dá a volta à dignidade e nos convida para louvor e adoração ao Pai. Que Pai melhor podemos ter? Sabe por que você fica ansioso? Sabe por que você fica agitado? Porque você não reconhece o Pai que você tem. Você não reconhece que o Pai está sobre todas as coisas. Nós temos crises de ansiedade porque queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos. No momento que a gente reconhece o Pai, acabou, resolveu. Quero contar uma historinha para vocês e encerro aqui. E contei para os garotos que chegaram hoje no final da manhã. Em 2010, novembro de 2010, eu fiz uma cirurgia de câncer de tireoide, tirei a tireoide. E beleza, eu só fiquei apavorado com a ideia de perder a voz, mas o resto a gente pedi para todo mundo orar, sair pedindo, clamando a voz, porque eu tive que assinar documento dizendo que se eu perdesse a voz, ou se ela ficasse diferente, eu não podia responsabilizar o médico. Agora imagina que eu falo e falo muito, se eu estivesse falando assim com vocês o tempo todo, seria insuportável, para mim e para vocês. Eu quero saber, sair pedindo para todo mundo orar. E quando eu acordei do efeito anestésico, a enfermeira me sacudindo, me chamando, Sérgio, abri um olho, 1, 2, 3, experiência, estou falando, cala a boca, rapaz. E dormi de novo. Passou algum tempo, 40 e 50 dias depois, eu não estava me sentindo bem,
não podia tomar hormônio ainda, porque eu tinha que fazer um escaneamento do corpo inteiro, para ver se tinha metástases da célula cancerígena pelo corpo. E eu vou para o mesmo hospital que eu me operei, não passei bem, fui para o mesmo hospital que eu me operei, fui orientado pelo médico, se qualquer comportamento diferente que eu tivesse, que eu voltasse àquele hospital. Voltei ao hospital, deram o primeiro remédio para dor de cabeça, eu estava com muita dor de cabeça, eu já sou gordinho, eu não estava gordinho, eu estava rolando, eu cheguei a 108, 109, 110 quilos, porque sem hormônio não metaboliza nada e vai inchando, mas daqui a pouco você está flutuando assim. Eu não conseguia abrir os olhos, de tão redondo. Deram a primeira medicação, não deu efeito nenhum, e o médico simplesmente seguiu o protocolo hospitalar e deu a segunda medicação. E mandou embora para casa. Não tinha nada, não era parada renal, não era parada respiratória, não tinha nada, mandou embora para casa. Chegando em casa, o remédio fez efeito. Não tirou a dor de cabeça. O remédio fez efeito adverso, louco. Eu tinha tomado um remédio à base de ópio, mas eu não tinha hormônio no corpo para metabolizar o ópio e fiquei doido de pedra, completamente alucinado, correndo de um lado para o outro, tremia mais do que vara verde. E eu comecei a passar mal na hora que fui tomar meu banho, depois de 12 horas de hospital, 14 horas de hospital. A gente chega em casa e quer tomar um banho. Eu não conseguia entrar no chuveiro, porque o chuveiro era um dragão que queria morder minha cabeça. E eu não conseguia. E eu comecei a perder toda a lucidez. Não conseguia comer. Eu tremia tanto que eu não conseguia acertar a boca. E a minha esposa, deixa que eu dou. Eu disse, não, eu vou conseguir segurar as duas mãos, tremia tudo. Até que eu tinha que deixar a minha esposa me dar comida, minha esposa me vestir. Fiquei 4 dias acordado. Depois de 4 dias, perguntei ao Senhor. Disse, Pai, eu preciso entrar no teu descanso. Eu estou lendo aqui em Hebreus, para a gente entrar no descanso do Pai, e eu não estou conseguindo descansar. E Deus disse muito claramente, você só não descansa naquilo que você não renuncia para mim. Tá bom, a resposta seria suficiente, mas para mim não é suficiente, eu tenho que perguntar, eu tenho que entender com clareza, e perguntei, o que é não descanso? E o Pai me disse, você não descansa do meu direito de te deixar assim para o resto da tua vida. Ah, não gostei da resposta. Não consegui renunciar na hora. Foi um dia inteiro, foram mais ou menos das 8 horas da manhã até as 5, 7, 8 horas da noite, 6, 5, 7, até o final do dia. Quando no final do dia eu disse, Pai, você faz o que você quiser. Se você quer deixar teu servo completamente fora de combate, porque eu estava inútil, eu não conseguia fazer nada. Eu caía no chão com maior facilidade, não tinha estabilidade, eu tremia o tempo todo. Você faz o que você quiser, você é pai, e eu estou nos braços do Pai. Capotei e dormi 12 horas. Quando acordei, disse, oba, dormi, então o Pai aceitou a minha renúncia, estou bom, e continuei a sentir tremor tudo, por 45 dias mais. Depois foi o processo de melhora. E os irmãos chegavam para mim, você não vai processar o hospital, você não vai brigar com o hospital? Sim. Como que eu posso brigar com o meu Pai que me fez isso? Como eu posso ficar indignado com o meu Pai que está cuidando de mim? Ele sabe que eu precisava disso para eu aprender muitas coisas. Eu só fiz um resuminho para vocês. Como eu posso me indignar com o meu Pai? Falta diária eu tive por mais 3, 4 meses, e de vez em quando ainda tenho algumas faltas diárias, nunca tive, mas eu sei que a falta de ar é um pouco de ansiedade, e a ansiedade é se lançar nos braços do Pai, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem 2 irmãs que estão para ter neném daqui a um mês, lance sobre Ele a ansiedade. Não adianta, a expectativa do nascimento é sempre uma expectativa, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós temos um Pai verdadeiro, eterno, que vamos ter por resto da nossa eternidade com Ele. Obrigado, Paizinho. Muito obrigado, Pai, porque do princípio ao fim
Tu és o nosso Pai. Muito obrigado porque Tu não és igual a nós, nem igual aos nossos pais, como eu, atrapalhados, errados. Tu és um Pai perfeito. Tu és um Pai que nos acolheste, nos abraçaste, nos perdoaste no meio dos nossos pecados. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por cada um dos irmãos. Obrigado. Em nome de Jesus. Aleluia.